Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, né? Obrigada pela companhia. A gente vai fazer essa conversa hoje aqui valer a pena, não é, Iane? Exatamente. A gente está aqui para aproveitar esse tempo, né, e conversar um pouco sobre esse assunto tão especial. Hoje a gente vai falar sobre inconstância, né? Inconstância, será que é uma coisa que permeia a nossa vida? O ser humano é inconstante? Em tantas áreas das nossas vidas, né? Tantos papéis nós temos e muitos deles a gente acaba sendo inconstante. Né? E a gente vai começar por eles mesmo, se bem que em todo o nosso assunto nós vamos sempre apoiar no nosso manual de vida, que é a Bíblia. Né? A Bíblia também vai tratar dessas coisas. E quando a Bíblia coloca esses exemplos de inconstâncias, aqueles homens e mulheres descritos ali na Bíblia, não tem nenhum herói, né? Todo mundo comum. Exatamente, são improváveis, né? Igualzinho a gente, com as mesmas possibilidades, né? Enfim, mas todos eles estão lá porque foram usados poderosamente por Deus, né? Exatamente. A gente tem essa expectativa, né, Iane, quando vai até Deus, de servi-lo. Exato. Se tiver que podar alguma coisa, alguma aresta, quem sabe não seja na inconstância, né? Então, a respeito desses heróis, o que a gente vai ver? Pedro, por exemplo. Pedro era, eu acho que o maior entre os pares dele. Exatamente. Né? Pedro aí é o exemplo, né? Um exemplo muito ilustrativo, se a gente puder ver essa variação de inconstância, a gente vê em Pedro. Sim, né? Em vários lugares na Bíblia a gente vai encontrar, e a gente via que ele fazia esforço, né? Sim. Que é o caso da gente também. Mas ele pensava, os pensamentos, as ações dele, havia certa inconstância, sim, porque em Mateus, eu vou ler para você o texto, Jesus faz uma pergunta bem simples para ele. Mateus 16:15 diz assim: "Mas vós", continuou ele, "quem dizeis que eu sou?" E Pedro responde, Mateus 16:16. Respondendo Simão Pedro, lhe disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Uau, né? A essas alturas você fala, ele entendeu tudo. Exatamente, ele está andando numa proximidade com Jesus, né? E diante disso ele tem uma revelação dessa, você fala. Tanto é que o próprio Jesus diz: "Simão, para você ter me dito isso, essa coisa não veio de você, né? Exato. Essa revelação veio do Pai, né?" Então, aí Jesus fala para ele assim: "Pedro, tu és pedra. E sobre, né, essa pedra eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Eu li para você Mateus 16, esses versículos. 6 versículos depois nós vamos encontrar Pedro novamente. Com toda essa espiritualidade, só que não. Só que não, porque foi um período que ele chama Jesus em particular para dizer para Jesus assim: "Senhor, não faça isso não faça o que Deus..." Todo mundo conhece essa cena, não conhece? Sim. Não é uma cena conhecida? Exatamente, né? A gente vê o oposto de Pedro, a impulsividade de Pedro, né? Que de um ponto ele chega declarando e revelando aquilo que Deus tinha dito para ele, né? Sobre Jesus, e depois ele vai para o outro extremo totalmente. Sabe, trazendo uma coisa da alma dele, dizendo: "Deus, você não vai morrer não, ir para a cruz." E você lembra da resposta de Jesus para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Jesus faz uma comparação fortíssima. Ele diz assim: ele chamou de Satanás, porque isso é pedra de tropeço. Você não está fazendo nada como Deus pensa, você está fazendo aquilo que o inimigo gostaria que fizesse. É um extremo de inconstância, né? É um extremo de inconstância. E a gente olha também que muitas vezes a gente está dentro dessa mesma situação, né? Uma hora a gente está louvando e adorando ao Senhor com os nossos lábios e depois com os mesmos lábios nós estamos, né, também manifestando. Essa inconstância, porque não é incomum,
Mas é uma inconstância, nós estamos caminhando para a inconstância espiritual, é claro, mas ela está sempre apoiada no nosso natural, Exatamente. na nossa natureza inconstante, né? Exatamente. Né? Porque o que significa constância? É uma ação ou alguma coisa que ela não é interrompida de jeito nenhum, né? Então, que acontece com frequência, e o contrário disso é justamente... Né? Exatamente. Essa quebra, né? O oposto dessa palavra. Talvez seja o oposto, inconstância é o oposto de perseverança. Perseverança. Alguém que continue, né? Agora, eu não sei você que nos ouve, é fácil ser perseverante? Você acha, para você é fácil ser perseverante? Não é. Eu vejo que um ingrediente muito importante, né, na perseverança é a disciplina. E é essa consciência de permanecer naquilo que é certo e naquilo que Deus quer que nós permaneçamos, né? Isso é muito importante, a disciplina. A gente fazer apesar das nossas emoções, apesar do nosso sentimento, né? Porque muitas vezes nós vamos fazer coisas porque nós temos que fazer, né? E não porque nós estamos com vontade de fazer. São responsabilidades que nós temos. Né? Essa força a constância, mas a inconstância ela é marca da nossa natureza por isso mesmo, né? A gente conhece em todos os exemplos de inconstância, principalmente, eu acho, nós mulheres, né? É assim, eu vou começar uma dieta, eu vou começar um regime. Aí, segunda-feira, que é o Dia Internacional do Regime, né? Começa. Na terça-feira à noite tá lá, sabe lá, tomando uma Coca-Cola, ou então... não que não queira até fazer, mas você colocou uma coisa bem interessante antes. As nossas emoções mexem também com o posicionamento de ser constante ou perseverante, né? Exatamente. Eu posso estar decidido fazer uma dietazinha, perder peso, mas se eu fiquei chateada, eu vou querer comer um docinho. Exatamente. Até como uma forma, né, da gente anular aquela situação, né? Não, vou comer um docinho para ficar tranquila. Sabe, vou comer um docinho, vou fazer isso. Eu quebro fácil porque eu me deixei levar pela minha emoção, pelo meu sentimento. E aí depois da quebra, né, se mantém. Não, agora já quebrei mesmo, agora eu chuto o pau da barraca. É bem isso, né? Porque a ciência dizia, pelo menos foi isso que eu li, que para você manter um hábito, uma constância, você precisava repeti-lo 21 dias. Essa era uma crença. Hoje, já se diz que precisa mais do que isso. Eu já vi um estudo que precisa mais do que isso. Porque era bem assim, não interessa se você fez 19, quebrou no 19, você tem que começar a contar do zero, né? Do 1 de novo, né? E agora parece que a coisa ficou maior ainda, talvez porque o ser humano tem aumentado essa inconstância. Né? É verdade. São muitas distrações, né, Mirtes? Hoje em dia a gente vive num mundo de muitas distrações. É tudo muito fácil, é tudo oferecido muito facilmente, através das telas, através de várias, né, situações, rodas de relações. Então tudo é muito fácil, a pessoa se distrai muito fácil. E espiritualmente isso vai ser afetado também, queridos, porque eu sempre digo assim, hoje você tem a Bíblia no seu smartphone, tá? Então, você se propõe, eu tenho o hábito, tenho a constância de fazer o meu devocional, você vai para o smartphone, vai para a Bíblia. Será que ele não vai? Você escuta um apitozinho dele, chegando uma mensagem, né? Será que você persevera como você fazia, talvez, antes de ter tanta modernidade assim, né? É interessante isso, né, sobre a constância na leitura bíblica, por exemplo, porque é algo que junto com a disciplina a gente tem que ter a prioridade, né? A prioridade, porque colocar a constância, ela tem que estar ligada diretamente à prioridade que aquilo tem nas nossas vidas. E sendo uma prioridade nas nossas vidas, nós damos aquilo o devido valor àquele tempo, né? Então, exatamente, ler a Bíblia num smartphone é muito perigoso, porque a gente vai se distrair. Vai ser tentada, vai. Sabe? Agora, resistir à tentação é é uma outra etapa na vida do cristão, é uma outra reflexão, né? Mas, sabe, queridos, e isso tem a ver, eu acho até com a constituição individual de cada um. Tem pessoas, assim, que você percebe
mais perseverante, mais persistente. Eu não sei que DNA é esse, né? Outras em algumas áreas, né? Mas se a gente for fazer assim um balanço, tem a ver com geração também, né? Eu não sei se essa geração agora é mais perseverante do que outra geração, talvez, não sei, né? Junto com o temperamento da pessoa também, né? Um temperamento mais explosivo, como o de Pedro, né? Tem aqueles temperamentos um pouquinho mais metódicos que conseguem se organizar melhor, eu acho que um fleumático, exatamente, ele tem uma tendência realmente de ser mais constante do que um sanguíneo, um colérico, né? Tem bem isso. Então tem a ver com essas coisas, sabe? E a gente tem que aprender também. Né? Quando eu fazia a pauta, eu disse que eu lembrei a primeira fase assim, que me marcou, porque eu falei, gente, eu vou falar sobre constância, sempre vem na nossa memória, nas experiências da gente. A minha primeira marcante foi realmente de perder uma competição por não ter mantido ritmo e constância. Né? Eu fui jogar, na época era tênis de mesa no colégio, no interclasses. E aqueles torneios de dia inteiro, de eliminatória, tudo, eu cheguei na final, mas cheguei cansada. Então, era melhor de 5. E você tinha que dar tudo. Só que eu cheguei com uma mentalidade, hoje eu lembro disso, na época, assim, eu estou disputando, estou numa final, a prata está garantida, tipo, se eu perder, eu ainda sou prata, né? E eu acho essa uma mentalidade tão horrível para você procrastinar, né? Porque eu estava cansada e me conformando com ela. Então, eu não mantive o ritmo e a constância que eu precisava. Sendo que meu adversário estava na mesma condição que eu. Ele também tinha passado por todas aquelas eliminatórias. Eu sei que foi assim, ganha a primeira, perde a segunda, ganha a segunda. Na última, na quinta, eu realmente... Né? Deixei a coisa acontecer, não perseverei, e só foi doer em mim quando o meu técnico falou, sabe, você era melhor do que ele, sabe, mas você não foi constante, né? Você deixou, Então, é lição que a gente tem que aprender, né? Você falou uma coisa muito interessante, né, Mir, sobre a procrastinação mesmo, né? Porque diante disso, dessa inconstância, tudo tá muito... O que vem é isso. Exatamente. Né? Sabe, eu acho que essa é uma das coisas que tem que ser lidada, e principalmente em relação ao espiritual. Onde que você acha que falham mais? Onde se procrastina mais em relação ao espiritual hoje? Ao espiritual, eu creio que é na busca pela presença. Né? Né? A gente acaba muitas vezes indo a ambientes espirituais, né? Indo para a igreja. Isso é mais fácil do que nós buscarmos a Deus no secreto, no nosso tempo, quando ninguém está vendo. Parece, né? Mais agradável. E sendo que, né? Esse é o principal. Então eu creio que aí é onde mais falhamos. Né? E aí que você pode medir, né? Você é mais espiritual quando você está de mãos erguidas, louvando como irmão, ou ouvindo, talvez, em absoluto silêncio, tentando ouvir. Exato. Né? Aquilo que precisa ser ouvido, né? Sabe, queridos, a Bíblia nos desafia a ter constância. Eu vou ler para você, antes da gente fechar o bloco, um versículo de 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a ordenança bíblica, claríssima. Claríssima, sensacional essa ordenança. Será que a gente consegue? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para fechar essa conversa. Estamos de volta, nós estamos conversando sobre inconstâncias e fechamos o primeiro bloco afirmando que a Bíblia nos exorta a termos constância. Então, não é uma sugestão, não é hashtag fica a dica, né? Está escrito lá, meus amados, sede firmes, inabaláveis, constantes. Isso é uma ordenança. Isso é uma ordenança da gente permanecer, perseverar, né? E que o trabalho no Senhor não é não vai ser vão, né? Porque o que leva você a procrastinar, às vezes não ver resultado, no quê?
né? Exatamente. Né? E às vezes a gente vai caminhando e como você disse, né? A gente vai caminhando e talvez dentro da nossa busca a gente não vê resultado e a gente desiste. Mas às vezes tem algo que o Senhor quer que a gente semeie, né? O que eu posso fazer hoje? E às vezes o resultado não vai ser imediato. Muitas coisas que nós vamos fazer na nossa vida, o resultado não é imediato. E às vezes não é nem você que vai colher. Né? Exato. Porque Paulo, é tão claro, a Bíblia diz que um planta, outro rega, outro colhe, né? Então, aquela animação de ver resultados, né? Só se Deus, cheio de misericórdia, um belo dia, quando às vezes a gente encontra algumas pessoas que vem e diz assim, olha, você não sabe a importância que foi aquela vez que... E às vezes você fez uma coisa tão pequena, Exatamente. né? Mas isso é tão gratificante, né? Mas isso é bondade de Deus para conosco. Porque, na verdade, não precisaríamos disso. A palavra de Deus diz assim, depois do serviço feito, considere-se inúteis. Exatamente. E é tão maravilhoso porque nós conseguimos nos alegrar em Deus, no Senhor, no trabalho do Senhor. E basta, né? E o que vem depois disso já é a bondade do Senhor. É a bondade, né? É o plus. E do mesmo modo que ela nos desafia a ser constante, ela nos adverte sobre a inconstância. Em Efésios 4:14, Paulo diz assim, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Uau! Sensacional, né? Aí a importância também da gente ser constante justo na palavra do Senhor, né? No trabalho do Senhor, na busca pela presença do Senhor, para que tudo aquilo que a gente ouviu, o vento de doutrina, né? Todas as informações que chegaram aos nossos ouvidos, que a gente não vá achando que é. A gente precisa saber se aquilo lá realmente está de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, ser constante na palavra, na vida com o Senhor, como uma serva do Senhor, como um servo do Senhor, né? Para evitar esse risco. Hoje, foi bem hoje mesmo que eu li isso numa dessas postagens no feed de alguém do Instagram que a gente segue, dizendo assim, o risco de você não estar constantemente lendo a Bíblia é que um dia você vai acreditar naquilo que você está ouvindo. Olha, né? Exato. Então, enfim, se você não sabe, não leu, não conferiu, qualquer coisa que te falem, né? Esses são os ventos de doutrina que pode aparecer. Né? E é aí que nós precisamos permanecer, né? Para a gente não ser enganado e nem levado por esses ventos. O risco é muito grande, sabe? E essa constância, quem tem que manter essa constância somos nós, é a ordenança bíblica. E tem algumas coisas que no espiritual, às vezes a gente começa e depois responsabiliza Deus para terminar o serviço que a gente começou, né? Por exemplo, em alguma coisa, seja lá qualquer, né? Um projeto que eu estou fazendo, né? Aí eu paro e digo, Deus, o senhor tem que terminar esse projeto, né? Não tem umas histórias assim? Tem muito. Tem muito assim, e é muito interessante, Mirtes, esse ponto, né? E é muito atual e muito prático para as nossas vidas, porque muitas vezes nós começamos projetos sem pedir orientação para o Senhor. Não daí. Pedimos a orientação do Senhor, começamos, aí o negócio não vai dando certo, e a gente fala, Senhor, dá termina. Para ele? E a Bíblia diz, né, justamente que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Então, Ele deve ser o começo e Ele é o fim. Ele também é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é tudo. Então, não adianta a gente, né, começar alguma coisa de acordo com aquilo que a gente acha, fazer sem pedir orientação para o Senhor e depois, quando a situação não está muito legal, a gente fala, Senhor, agora é com o Senhor. Pedir para Deus terminar aquilo que Ele nem pediu para a gente fazer, né? Exatamente. Aí, se não der certo... Mas sabe qual é o lance disso? Que se não der certo aquele projeto, que eu pedi para Deus terminar, eu posso dizer assim, não era da vontade de Deus, por isso Deus não terminou. Aí fica cômodo. Fica fácil, né? É muito fácil, querida gente. A falta de constância nos leva a muito engano, né? Muito. Esse é um deles, sabe? Não era da vontade de Deus, então Deus não queria que fosse. Na verdade, não houve, foi esse compromisso, que foram duas palavras que faladas aqui a respeito da constância. Compromisso,
né? Uma delas, e prioridade. Exato. Né? E é muito interessante, Mirtz, porque o compromisso, ele está ligado à responsabilidade, está ligado ao amadurecimento. Né? Quem tem compromisso? Criança não tem compromisso. Não tem nenhum. Né? Bebê não tem compromisso. Então, isso daí também é um nivelador da nossa vida espiritual com o Senhor. Né? Quando nós somos levados por todo o vento de doutrina, isso é um sinalizador que a minha fé é uma fé imatura. Né? Ou seja, eu sou como um bebê, uma criança na fé. Então, isso é muito interessante da gente ver também, que existe, e Deus requer de nós a constância para que a gente possa crescer no alimento espiritual e desenvolver a nossa fé, para que, então, eu possa me relacionar de uma forma madura com as pessoas. E Tiago vai nos fortalecer. Tiago vai dizer assim, Tiago começando no verso 6. Peça com fé e nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, é a própria palavra inconstante colocada na Bíblia. Ânimo dobre, uma hora penso isso, outra hora penso aquilo, levado por todo o vento, como onda do mar. Gente, são metáforas muito boas, que deixam de maneira muito clara a necessidade de você realmente ser constante no Senhor, né? E os altos e baixos, né? Como as ondas do mar, como você começou falando, né? Os altos e baixos da inconstância na nossa vida. Isso é um sinalizador também. Por quê, Mirtz? Porque muitas vezes nós caminhamos e a gente não percebe que nós estamos sendo inconstantes. Então, aqui, através, né, dessa palavra que você está trazendo, a gente está observando e a gente está podendo sinalizar e observar na nossa vida. Quais são esses sinais? Será que eu estou sendo assim mesmo? Muitos altos e baixos? Esse é um sinalizador claro da inconstância. Sabe, queridos, são aquelas fases, talvez a pessoa não perceba, tomada por algum tipo de sentimento, né? Mas são aquelas fases que você vai a culto e se enche num culto, ergue a mão, canta, louva, volta para casa, toca a semana maravilhosa, cheia da presença de Deus, e no outro domingo você até canta, você até ergue a mão, mas a tua semana é miserável, né? Verdade. O que está acontecendo com você, né? Aí vai muito justamente desse lugar secreto, né? Desse lugar secreto, porque é ele que vai sustentar, né? Não é aquilo que a gente faz em público que vai sustentar a nossa fé e o nosso relacionamento, a nossa vida, né? No dia a dia. E a palavra compromisso, compromisso, assim, é alguma coisa que você tem que cumprir, tá? Mesmo sem vontade, se você tem compromisso, isso não depende da sua emoção ou da sua vontade. Você tem um compromisso, você tem que fazer, né? Porque vontade mesmo, eu digo, você trabalha, você é remunerado, você tem que levantar e trabalhar. Agora, é todo dia que você tem essa vontade de trabalhar, porque se isso fosse possível, tem dia que você fala, hoje não vou não. Exatamente. Né? Tá frio demais, ou tá muito, enfim, qualquer coisa. Né? Mas para isso existe o termo compromisso, né? Assinado, carimbado, né? De qualquer coisa. Agora, como cristão, nós estamos comprometidos com quem? Com quem que a gente tem que ter um encontro diário? Né? Exatamente. Né? Que é daí, né, dessa fonte que vai sair tudo que a gente precisa para tudo que a gente tem que fazer naquele dia, né? Sabe, queridos, a falha está realmente na consequência da nossa humanidade, né? E tem pessoas que, por conta até disso, por conta dessa humanidade, de ter falhado mais, de ter sido mais inconstante, dizendo, então eu sou assim, não vai dar, né? Aí acabou mesmo, né? Aí ele desiste. Para isso que precisa de ajuda, né? Para isso que é preciso o corpo de Cristo, né? Nós mulheres, né? Sabe? A gente tem que tomar postura. Tudo. Deus é um Deus de segundas chances, nós vamos ver, de terceiras chances. Deus não é um Deus que desiste fácil, por que a pessoa vai desistir, né? Exatamente. Agora, ela tem que tomar consciência. Lembra que eu contei da história de esporte, onde eu perdi por falta dessa constância. Isso foi no tênis de mesa, na época que eu estava nas primeiras séries. Mais tarde, quando eu optei por jogar basquete, eu já tinha outro conceito.
Quando eu entrei na seleção da minha cidade, eu entrei como reserva. Reserva é aquela pessoa que vai para o banco. E um reserva só entra no jogo quando ou você está ganhando estourado, aí o técnico fala, eu vou testar o reserva, né? E você entra. Ou então quando um titular se machuca. E o meu objetivo eu não quero ser reserva, eu quero ser titular desse time. Então, eu fui me empenhar. Então, além dos treinos formais do coisa, eu ia em horários diferentes, bola na cesta, treinar. E foi a minha perseverança, a minha constância que me fez chegar, porque eu queria sair da seleção do colégio e pertencer à seleção da cidade. Né? E eu cheguei mais alto ainda. No fim, eu entrei na seleção paranaense do meu estado, né? Porque a gente sempre pode começar de novo, né? Você pode ir, às vezes, por falta de constância, né? Ir para o chão, né? Mas você tem que ter convicção. Verdade. E também, e é importante, né, sobre isso que você falou, esse exemplo do basquete também, e a gente fazer tudo aquilo com excelência, né? Entregar realmente todo o nosso melhor para o Senhor. Você veja, você, né, trabalhou isso na sua mente, de que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, né? É uma boa colocação, Iane, porque em relação ao devocional também, a pessoa chega e diz assim, eu faço devocional todo dia, mas e a qualidade do seu devocional? Né? Será que é uma leitura... Exato. Simples, li 3 versículos e nem parou para pensar o que realmente eles queriam dizer para você. Exatamente. Né? Entra compromisso, prioridade, a importância que você dá a isso, né? Exatamente. E tanta coisa assim, né? O que mais que a gente poderia animar você a respeito dessa inconstância? Eu falei que é buscar ajuda. Eu acho que numa igreja sempre vai ter alguém, uma liderança, né? Alguma coisa, né? Porque tem algumas pessoas que pela própria palavra, às vezes com o próprio versículo, se ela ela consegue, né? Mas Hebreus dá uma sugestão assim. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de algum, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que esse dia se aproxima. Então, quando você está esfriando, como é que é? Tem uma coisa bem legal que eles falam que brasa fora do braseiro vira carvão, né? Né? Então, a inconstância, se você para mesmo com tudo, você vai esfriar. Vai esfriar, exatamente. O importante é estar junto como igreja, né? Enfim, eu acho que todas as igrejas oferecem, não, além do culto e tudo mais, programa com mulheres e tudo mais. Enfim, não há motivo para você ficar parada onde está. Exatamente, exatamente. É em movimento, né? Em movimento com o Senhor. É do que a gente tinha para você hoje, queridos. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.